Olá pessoal, eu sou Newton Gomes aqui da CPA Informações Empresariais. Bem, nós estamos produzindo uma série de vídeos para falar um pouco a respeito da declaração do imposto de renda da pessoa física para este exercício de 2020, né? E a gente, no primeiro vídeo que fizemos, a gente tratou da questão da obrigatoriedade de apresentação. Afinal, quem é obrigado a apresentar? E agora nós vamos concluir as regras a respeito dessa obrigatoriedade. Só para registrar, nós estamos gravando hoje no dia 27 de fevereiro, hoje é uma quinta-feira. Bem, no dia 19 de fevereiro, semana anterior, a Receita Federal publicou a Instrução Normativa número 1924, que trata realmente da DAA, Declaração de Ajuste Anual de 2020. Bom, essa declaração tem que ser elaborada pela pessoa física residente do Brasil. Eu queria destacar bem esse ponto, né? Essa declaração que está disponibilizada agora é para quem é residente no Brasil. Supondo que tem uma pessoa que mora em Buenos Aires, né? Ela está aqui, mas na situação temporária. Não, ela mora em Roma ou ela mora em Miami, né? Se ela for residente fora, ela não pode fazer essa declaração. Veja que a lei define o que é um residente ou não residente. Se for não residente, não pode fazer essa declaração. Bom, lembrando que o prazo vai até o dia 30 de abril, o prazo tradicional. Bem, no vídeo de hoje, a gente vai continuar abordando o artigo 2º da Instrução Normativa 1924, porque nós falamos da obrigatoriedade de apresentação, e agora nós temos algumas pessoas físicas que estão dispensadas, isto é, não precisam apresentar. Então, resta saber, afinal, quais são essas pessoas físicas que não precisam apresentar a declaração. Quem vai contar para nós quem é que está dispensado é a Júlia Gomes. Oi, pessoal! Bom, fica dispensada da apresentação a declaração de ajuste anual à pessoa física que se enquadrar nas seguintes hipóteses. A primeira delas é apenas na hipótese prevista no inciso 5º do caput, cujos bens comuns, na constância de sociedade conjugal ou de união estável, tenham sido declarados pelo outro cônjuge ou companheiro, desde que o valor total de seus bens privativos não exceda R$300 mil. Muito bem, então aí é bom recordar o vídeo anterior, né? Lembram que existem sete situações que obrigam a pessoa residente no Brasil a apresentar a declaração. Várias situações que discutimos no vídeo anterior. Uma delas é a de número 5, que diz o seguinte: está obrigada a apresentar a declaração agora em 2020 a pessoa física que teve em 31 de dezembro de 2019, no último dia do ano seguinte, do ano anterior, ela teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a 300 mil. Isto é, pode até ser que a pessoa física não se enquadre em nenhuma das outras situações, mas se ela teve a posse ou propriedade de bens superior a 300 mil, ela está obrigada. Pois é, isso que a Júlia leu aí é uma hipótese de desobrigação que tem uma questão aí, né? Que ela diz, olha, bens comuns na sociedade conjugal ou na união estável que tenham sido declarados pelo outro cônjuge, né? Então, a tal declaração em conjunto, né? O marido faz a declaração com a esposa, ou o contrário, a esposa faz a declaração com o marido em conjunto. Acontece que, então, ele estará desobrigado, ou ela estará desobrigada. Porém, se individualmente essa pessoa que entrou como dependente, por exemplo, ela tiver bens ou direitos superior a 300 mil, aí ela tem que fazer a declaração. Então, é uma exceção à regra geral. Agora, tem outras situações também que o contribuinte, pessoa física, fica dispensado de apresentar a declaração. Qual é outra situação, Júlia?
O segundo caso é caso conste como dependente em declaração de ajuste anual apresentada por outra pessoa física, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens, direitos, caso os possua. Exatamente. E aqui tem uma regra clássica do imposto de renda da pessoa física brasileira, que é o seguinte, né? O titular, aquele que vai fazer a sua declaração, pela legislação ele pode deduzir dependentes. A situação talvez mais clara clássica é o cônjuge, né? Então o marido faz a declaração, põe a esposa como dependente. Ou a esposa faz a declaração, põe o marido como dependente. E se for união estável, um companheiro declara e põe outro como dependente, né? Agora, a regra de ouro é a seguinte: uma pessoa é dependente do outro. Filhos, por exemplo, né? Os filhos têm a limite de idade e é dependente. Uma regra de ouro é o seguinte: todos os bens, todos os direitos, todos os rendimentos relativos àquele dependente têm que estar na declaração do titular. Assim, por exemplo, se o pai faz uma declaração e coloca o filho menor lá como dependente, todos os bens e direitos que aquele dependente tiver tem que dar na declaração do pai. Se aquele dependente trabalhar, tiver salário e tudo, tem que estar na declaração do pai. Porque na realidade é o seguinte, o que nós não podemos esquecer é que o dependente, ele é um declarante, como outro qualquer. Só que ele não está fazendo declaração dele. Ele está entrando como dependente ou do pai, ou de outra pessoa, ou do avô, enfim, de alguém, ou do marido, ou da esposa, né? Então, é claro, todo o seu conjunto de bens e direitos, inclusive dívidas, todo o conjunto de rendimentos, porque é dependente, ele pode ter um emprego, 2 empregos, pode ter rendimento de autor, o que tiver. Todos os rendimentos do dependente deverão necessariamente, obrigatoriamente, constar na declaração do titular, né? Obrigatoriamente. Ora, então, se o filho ele entrou como dependente do pai, o filho não pode apresentar sua declaração, claro, né? Por quê? Porque ele está declarando mais junta, em conjunto com o pai. É a mesma situação, por exemplo, do casal. Se o marido faz a sua declaração e inclui a esposa como dependente, porque interessa, né? Faz o cálculo lá interessante, pode ser até o contrário, a esposa faz a declaração e inclui o marido como dependente. É claro que o dependente, ele não vai fazer declaração, porque a declaração dele já está sendo feita ou pelo marido, ou pela esposa, ou pelo pai, ou pelo avô, enfim, pelo titular, né? Então, essa é a segunda hipótese em que o contribuinte está, claro, dispensado de apresentar a declaração. Mas no parágrafo 2º tem uma regra clássica aí, né, Júlia? Isso aí. A pessoa física, ainda que desobrigada, pode apresentar a declaração de ajuste anual, observando o disposto no parágrafo 3º. Aí vem aquela pergunta clássica, né? Quem não está obrigado a apresentar, pode apresentar? E a pergunta que não quer calar, por que alguém não recebeu rendimento tributável, não tributável, não teve isso, não teve aquilo, não está obrigado a apresentar? Por que ele vai querer apresentar? Não faz sentido, né? O sujeito é desobrigado de apresentar e de repente apresenta. Ele pode fazer? Pode, sem dúvida nenhuma, é o que eu disse aqui, né? A pessoa física, ainda que desobrigada, pode, se quiser, apresentar a declaração de ajuste anual. Claro, observado uma regra que nós vamos ir daqui a pouco no parágrafo 3º. Então, vamos responder essa questão. Quem seria o maluco? Quem seria o louco que não está obrigado a apresentar a declaração, mas quer apresentar a declaração? Bom, nós temos várias situações possíveis, né? Por exemplo, eu gostaria de citar o caso de alguns clubes, clube de entretenimento, né, clube social e tal, que de alto nível, etc., que ele exige que quem quiser ser sócio tem que apresentar a declaração de imposto de renda e provar que apresentou. Mas se ele não tem obrigado, mesmo que esteja obrigado, ele apresenta para isso, né? Por exemplo, o contribuinte vai fazer um financiamento, o contribuinte vai fazer uma viagem,
né? A pessoa vai fazer alguma coisa e ela não é declarante, não está obrigado. Mas, de repente, alguém lá fala, olha, você tem que apresentar a declaração. Ah, mas eu não estou obrigado, não interessa. Apresenta a declaração, está aqui o comprovante e tal, tal. Então, essas são as situações que, mesmo desobrigado, a pessoa física acaba apresentando. Agora, é claro, né? Mesmo que o sujeito não tenha nenhuma situação dessa, ele quer apresentar, porque quer apresentar, então tá bom, quer apresentar. A Receita com certeza vai receber, né, e dar os comprovantes. Muito bem, mas nós temos uma regra de ouro aí no parágrafo 3º. É vedado ao mesmo contribuinte constar simultaneamente em mais de uma declaração de ajuste anual, seja como titular ou dependente, exceto nos casos de alteração na relação de dependência no ano calendário de 2019. Exatamente. Olha, nenhum contribuinte pode constar de duas declarações. Ou ele é titular aqui, ou é dependente, etc. Tal. Mas o nome dele não pode, hipótese alguma, constar de duas declarações. Né? Porque, claro, né, ou ele é titular, ou ele é dependente. Então ele está lá. Mas só existe uma hipótese, uma única hipótese, em que realmente aquele nome pode constar de duas declarações. E qual é essa hipótese? É o seguinte: a criança é dependente do pai, digamos, ok? Aí, no ano passado, em 2019, houve uma separação, um divórcio, qualquer coisa desse tipo. Ora, o que aconteceu? Até o mês de março, quando ocorrer a separação, aquela criança vai poder entrar como dependente do pai. E o pai vai, se for o caso, vai deduzir, supondo-se, claro, que a criança ficou com a mãe. Ora, só que a partir do mês de abril, e o pai ele tem que pagar a despesa de instrução, despesas médicas, etc. Né? Então, nessa situação, você tem uma dualidade. Você tem uma situação de dependente de janeiro a março, quando houve a separação. E depois você tem uma situação de não mais coisa, mas que o pai paga despesa médica, isso, e além disso paga pensão alimentícia. Né? Então, nessa situação, o Zezinho, que é o pai lá, o filho do casal, vai constar na declaração de pai como dependente, filho de janeiro a março, e vai constar como dependente também a partir de abril até dezembro, exatamente para dar cobertura. Como nós sabemos, a dedução por dependente não se fraciona. É o caso de perguntar, mas o Zezinho, o casamento ocorreu até março, dá direito do valor do dependente o ano inteiro? Sim, o ano inteiro. Porque o valor da dependência não se fraciona. Se for um mês, 5 meses, o ano todo, o valor é um só. Então, o Zezinho entra como dependente, como filho na época, até março. A partir de abril, ele entra como dependente, mas como beneficiário de pensão alimentícia, de pagamento de despesas, de médicas, instrução e assim por diante. Muito bem, então esse é o assunto dos contribuintes que são dispensados de apresentar a declaração. Julia. Isso aí, pessoal. Bom, antes de finalizar esse vídeo, gostaria de lembrar para vocês de nos procurarem nas redes sociais, @netcpa. Nós estamos no Facebook, no LinkedIn, no Twitter e também no Instagram. Nosso site é netcpa.com.br e, além disso, não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Muito bem, eu gostaria de encerrar esse vídeo dizendo que a CPA tem um sistema de informações empresariais que é bastante inovador, original, que nós não temos em todo o país. Nós temos muitos assinantes e nós esperamos que você faça já a sua assinatura entrando em contato com o nosso departamento comercial. Muito obrigado e até o próximo vídeo.